Olá, tudo bom? Meu nome é Thiago Nishida e hoje vou responder uma pergunta muito frequente que é: qual é a diferença entre a acupuntura e a auriculoterapia? Muita gente acha que as duas técnicas são iguais, são complementares. Elas têm alguns traços iguais, porém elas são extremamente diferentes. Então eu vou explicar primeiro de uma maneira mais ampla, depois eu foco mais na técnica da acupuntura e da auriculoterapia. A acupuntura tanto a acupuntura quanto a auriculoterapia fazem parte da medicina tradicional chinesa. Então, ela é uma filosofia, ela não é um estudo. A medicina chinesa é uma filosofia que tem como base mesmo, a teoria do Yin e do Yang, a teoria dos 5 elementos e a energia, o conceito de energia. A gente chama de Qi. Usando essa filosofia, você utiliza alguns recursos para tratamento. Então você utiliza a inserção de agulhas, usando esse conceito, que é a acupuntura. Você utiliza alguns conceitos para usar a semente ou agulha na orelha, chama de auriculoterapia. Você utiliza técnicas de massagem nos meridianos para tratar, pode ser o Ama ou o Tuiná, que são técnicas exclusivamente chinesas. Você pode utilizar fitoterapia, que são ervas, minerais, pedaço de pessoa, não, partes de um animal, testículo do tubarão, testículo do boi, nadadeira do tubarão, cada um serve para uma coisa diferente. Você pode utilizar esse conceito e aplicar exercícios físicos, chamados de Lian Kun, Qigong, Tai Chi Chuan. Para quê? Tudo isso é para levar a saúde para a população. E as pessoas acabam confundindo a agulha da acupuntura e a agulha da auriculoterapia, que hoje em dia nem se usa mais tanto agulha. Ela confunde porque, bom, se é agulha, é acupuntura. E não necessariamente, existem algumas coisas diferentes que eu já vou falar mais para frente o que é. Se você confunde a acupuntura com a auriculoterapia como técnica de tratamento que tem como base a medicina tradicional chinesa, é a mesma coisa que você falar que a acupuntura é a mesma coisa que massagem, que a acupuntura é a mesma coisa que fitoterapia, que tomar um chá específico baseado na medicina chinesa, que a acupuntura é a mesma coisa que o Lian Kun e o Qigong, que são exercícios físicos voltados para restabelecer o fluxo energético, sempre baseado na teoria dos 5 elementos, da teoria do Yin e do Yang. Então a acupuntura ela faz parte da medicina chinesa, a auriculoterapia faz parte da medicina chinesa, porém elas são diferentes. Okay? Agora eu vou aprofundar mais ainda nisso. Então tanto a acupuntura quanto a auriculoterapia são técnicas excelentes de tratamento, com muitos resultados maravilhosos. Porém, elas são confundidas por ser a mesma coisa. Eu acho que o principal motivo está no fato de que quando a pessoa faz uma pós em acupuntura, quando a pessoa estuda acupuntura, dentro da pós também ensinam a auriculoterapia. E a pessoa acaba associando as duas técnicas, porque elas são separadas. Elas deveriam, pelo menos, ser separadas. E esse é o porquê que eu falo isso. Porque a acupuntura ela utiliza o mesmo meridiano. O meridiano é um canal de energia. Então imagina que no meu dedo aqui eu tenho um fluxo de energia que vem até aqui. Esse aqui é o intestino grosso, só como curiosidade. Então isso aqui já está descrito há mais de 4.000 anos. É como se fosse um rio, tá? E em alguns pontos desse rio existe uma região na qual, se você colocar uma agulha, você consegue mobilizar mais energia do que nas outras partes do rio. E esses são os pontos de acupuntura. A acupuntura, os pontos estão descritos e detalhados há muitos anos. Se eu não me engano, são mais de 4.000 anos já tem os pontos de acupuntura lá. Não se mexe mais nisso há 4.000 anos. Já a auriculoterapia, se você for na China, ela tem cerca de 200 anos. Ela é mais recente. E vou mais fundo ainda. Se você for no sul da China e no norte da China, acho que não hoje, né, com essa modernidade, mas antigamente, há 100 anos atrás, o mapa do sul, o mapa auricular do sul, era diferente do mapa auricular do norte. Agora, se você fosse nesse mesmo lugar estudar acupuntura,
os mesmos pontos do sul da acupuntura seriam os mesmos pontos da escola do norte da China. Ou seja, na acupuntura os pontos estão certinhos. Na orelha, não. E tem até alguns autores que falam que os pontos da auriculoterapia não existem. Ele simplesmente aparece quando você tem um problema. Ok? Essa tem uma margem de dúvida, mas alguns autores falam isso. Por exemplo, meu dedo não dói. Então, na região do dedo, na orelha, não tenho nada. E aí eu vou lá, dou uma martelada no meu dedo. Começa a doer. Aí na orelha aparece um ponto dolorido. Isso, quando eu faço o curso presencial, eu acabo provando isso. Eu coloco um elástico no dedo de uma pessoa e faço o ponto aparecer. E depois eu tiro o elástico e o ponto some. Isso é comprovado. Você consegue executar, criar esse ponto doloroso na orelha. Ou seja, o ponto... alguns autores falam que o ponto nasce quando tem a dor e ele morre quando não tem a dor. Mas essas são interpretações, já está um pouco em discussão, não vou focar muito nisso. Na auriculoterapia, somente alguns pontos correspondem aos meridianos. Por exemplo, o ponto do fígado, o ponto do rim. E outros pontos não têm relação com o meridiano, e sim com a região. Então, a região do cotovelo não necessariamente é intestino grosso, ou coração, ou pulmão. É o ponto do cotovelo mesmo. Então essas são as diferenças. E outra coisa, na auriculoterapia nós temos duas escolas. A escola francesa e a escola chinesa. Um parênteses, se você for estudar em literatura americana, em inglês, você vai encontrar como auriculoterapia ocidental, a escola francesa, e você vai encontrar como auriculoterapia oriental, a escola chinesa. Se você for estudar em livros europeus, provavelmente você vai ter a diferença entre chinesa e francesa mesmo. Voltando aqui, então são duas escolas. E a segunda escola, a escola francesa, eles buscaram, o Paul Nogier buscou a cientificidade. Ele pesquisou incessantemente colocar mecanismos ou explicações científicas para a auriculoterapia, com um grande sucesso. Realmente tem muita coisa legal. Tem muita gente boa no exterior e no Brasil fazendo pesquisas sobre isso também, o que é muito legal mesmo. Porém, é diferente da acupuntura. Os caras também tem gente no Brasil e no exterior tentando estudar acupuntura. E, na minha opinião, não tenho certeza disso exatamente, porque eu não acompanho os papéis, os artigos com tanta frequência, eles não conseguem evoluir tanto na acupuntura quanto conseguem evoluir na auriculoterapia. Por isso que eu falo que são técnicas diferentes mesmo. Em relação à parte prática, também tem algumas diferenças. Na acupuntura, você tem que seguir uma sequência de pontos. Você não pode colocar o ponto A, B e C na ordem que você quiser. Você tem que colocar o ponto A, depois o B e depois o C. Se você inverter, vai dar um outro efeito. Na auriculoterapia não, você coloca os pontos que você quiser. Existe um autor, que é o Marcelo Pereira de Souza, que fala em colocar 3 pontos para abrir qualquer tratamento. Porém, isso eu nunca vi em nenhuma outra literatura, nem no Brasil, nem na França, nem na literatura americana. Então, não sei se isso é tão válido ainda. Uma outra coisa é a profundidade da agulha. Então, a profundidade da agulha na acupuntura faz toda a diferença. O ângulo que você coloca faz toda a diferença. E já na aurícula não tem. Você coloca a agulha lá, normalmente sempre 90 graus. A profundidade é a profundidade que a agulha que já vem com um tamanho pré-formatado. Ou então você utiliza semente, que é, na minha opinião, o mais utilizado hoje em dia, por diversos motivos, em relação à segurança, em relação à saúde, em relação aos riscos de infecção. Utiliza-se muito mais semente do que agulhas. Então é isso, gente. Essa é a minha justificativa por que a auriculoterapia é diferente da acupuntura. As duas se baseiam na mesma filosofia, que é a filosofia da medicina tradicional chinesa, que usa como teoria o Yin e o Yang e os 5 elementos. A acupuntura ela já tem os pontos demarcados há muitos anos e a auriculoterapia, cada mapa é de um jeito e os pontos às vezes até existem e não existem. Além do que os pontos também não são muito fixos, você tem que pesquisar numa região em volta. E a outra grande diferença, e o que tem que todo mundo confunde na minha opinião, é porque quando você faz acupuntura, quando você vai a uma sessão de acupuntura, o profissional também coloca faz uma sessão de auriculoterapia ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem a maneira de confundir
as duas técnicas, porém elas são diferentes, fundamentalmente só tem como base a medicina chinesa. É isso aí, espero ter ajudado, um abraço e sucesso!